Fala galera, tô eu aqui mais uma vez, um novo vídeo e hoje falando a respeito do que é possível fazer com um servinho desse daqui. Esse servo tá bom, ele não tá quebrado, ele tá funcionando perfeitamente, mas a vantagem dele é que é um servo barato, é um servo leve, é fácil de ser encontrado e vocês podem pensar que a gente vai utilizar esse servo para uma aplicação trivial, como o controle de um leme ou o controle da direção de outra coisa qualquer, mas na verdade não. A proposta é mostrar que o circuito interno desse servo é possível ser utilizado em outras aplicações. Porque aqui dentro, tudo bem, a gente conecta lá no receptor e aqui dentro tem uma plaquinha. Nessa plaquinha está ligado o quê? Está ligado o potenciômetro que tem aqui dentro. O potenciômetro indica exatamente a posição que o servo se encontra em relação ao stick. Dessa forma a gente consegue mover um pouquinho o stick e ele movimenta também um pouquinho. E nós temos um motor também. Só que se desligarmos o motor e no lugar do motor a gente fizer uma adaptação para ligar um relé, a gente pode acionar qualquer coisa. Ou seja, ligando o receptor, o circuitinho aciona o relé e o relé, que é uma chave mecânica, como se fosse um interruptor mecânico de liga e desliga. A partir do relé você consegue ligar lâmpadas, motores mais potentes, o que você quiser. Tudo isso utilizando tão somente a plaquinha do servo que está aqui dentro. E é isso que eu vou mostrar como vocês vão fazer nesse vídeo. Bom, a primeira coisa a ser feita é desmontar o servo. Tem 4 parafusos aqui embaixo, a gente vai desmontar o servo e vamos tirar o quê? Tirar a plaquinha que está aqui embaixo. Depois nós vamos remontar o servo e guardar ele com essas engrenagens e também com o motor, porque isso aqui pode servir para outras aplicações, onde a gente pode utilizar tanto o motor e as engrenagens para outras coisas, seja no nautimodelismo, no aeromodelismo e no automodelismo. A gente consegue fazer algumas aplicações que no futuro, em momento oportuno, eu vou trazer para vocês. E aí depois nós vamos soldar nessa plaquinha 2 componentes, são esses aqui, ó, 2 diodos. Esses diodos são diodos de silício, pode ser um N4001, um N4004, um N4007, vai funcionar qualquer um deles. A ideia é a seguinte, o diodo é um componente que ele só deixa a corrente passar num único sentido. E 2 diodos por quê? Um dos diodos vai ficar em paralelo com a bobina do relé. Esse diodo ele fica inverso ao sentido que a corrente circula, porque quando a bobina é energizada, no momento em que a gente tira a bateria dela e ela perde essa energia, existe uma corrente que circula na bobina do relé, a partir da bobina do relé, em sentido contrário, e pode danificar o quê? Pode danificar os sensíveis componentes, por exemplo, no nosso caso, aqui, ó, os sensíveis componentes que estão na plaquinha do nosso servo. Já o outro diodo vai ser colocado de tal forma que permita com que a corrente circule em um único sentido, ou seja, do servo, da plaquinha do servo para o relé. A ideia disso aqui é a seguinte, imaginem só, o servo, como a gente bem sabe, através do controle dos sticks, a gente pode fazer o motor girar para um lado ou para o outro. Só que nesse caso eu não quero girar para os 2 lados, eu quero girar tão somente para um dos lados. Então com isso eu vou colocar um diodo fazendo com que só deixe a corrente circular para o relé tão somente em um sentido. Aqui nós podemos ver o circuito está devidamente ligado ao motor, através desses 2 pinos aqui, ou seja, desses 2 pontinhos de solda, aqui nós temos o motor, que será o ponto por onde nós vamos soldar 2 fios. Aqui são as engrenagens, vou retirá-las, guardar elas aqui. Bom, então agora conseguimos desmontar. Eu aconselho, conforme eu disse, vocês guardarem essa estrutura aqui, pois vocês podem vir a utilizar em outro projeto. Então nós vamos guardar isso e esses 2 parafusos aqui. E aqui o que precisamos fazer? O potenciômetro, o trim-pot, ele tem que permanecer e no centro. O centro será o melhor ajuste para que nós consigamos colocar ele para funcionar. Agora, retirar com ferro de soldar o motor e no lugar do motor nós vamos ligar um pequeno circuito que eu vou mostrar para vocês. Então, guardando aqui agora o servo, tudo que restou dele, conforme eu disse, é importante para outros projetos, né? Tá aqui os 2 parafusos
Bom, então agora eu vou tirar o motor. Para isso eu vou usar um sugador de solda e um ferro de soldar. Colocando aqui, o alicate está aqui tão somente para poder segurar o conjunto todo no lugar, não se movimentar. Bom, então aqui nós temos todos os componentes que nós vamos precisar para a montagem, né? Eu tenho aqui o servo já desmontado, eu tenho aqui os dois diodos, lembrando que são componentes polarizados, então eles possuem uma faixinha na lateral indicando o lado negativo, essa faixinha aqui, tá? Que está desse lado aqui. Tenho também aqui o relé. Muito importante a respeito do relé, o relé tem que ser com uma bobina de 5 volts. Caso a bobina seja de outra tensão, não vai funcionar. 6 volts não vai funcionar. E se for uma tensão menor do que 5 volts, a gente corre o risco de queimar o relé. Então, vamos iniciar aqui a ligação, que é muito simples, tá? Em um desses fios, eu vou ligar o diodo. O diodo vai ficar dessa forma. A faixinha vai ficar do lado contrário ao lado que será ligado aonde? Aqui no servo. Agora, o próximo passo é ligar o quê? Ligar um pequeno fio nessa extremidade aqui do diodo para que a gente possa fazer a ligação no outro lado que vai corresponder aqui a um dos terminais do nosso relé de 5 volts que está aqui, tá? Legal. Então a gente pode pegar esse lado aqui e ligar em um dos terminais da bobina. O relé funciona da seguinte forma, esses dois terminais são os terminais da bobina. Exatamente nesses pontos aqui são os pontos que nós vamos ligar o circuito do servo. Esse ponto aqui é o ponto de contato, tá? E esse ponto aqui é o normalmente aberto e o normalmente fechado. O que acontece é que quando está desligado, esse contato está nessa posição e quando liga, ele passa para essa posição. Então, através desse ponto e desse, ou desse e desse, você vai ligar o quê? O seu dispositivo. Vai ser o seu interruptor entre esse ponto e esse, ou esse e esse, de acordo com a atuação que você desejar. Pode ser que seja quando desligar o relé, ele arme alguma carga, ou quando ligue o relé, ele arme a carga. E para isso, você vai ter que optar entre esse e esse, ou esse e esse. Então, o outro lado aqui do fio, eu vou ligar em um dos terminais da bobina. Aqui, ó. Aqui. Tá ligado. Esse outro fio eu vou ligar na outra extremidade aqui da bobina do relé. Então, eu vou ligar, fazer essa ligação agora. Pronto, está devidamente ligado. Desse jeito aqui, o circuito já funciona. Porém, com o uso do outro diodo aqui, a gente vai proteger o quê? Proteger esse circuito sensível do servomecanismo que está aqui. Importante, como é que a gente vai ligar esse diodo? A gente vai ligar esse diodo de tal forma que a corrente só conduza no sentido contrário. A gente vai pegar o lado que tem a faixinha do diodo, que é esse lado aqui, e a gente vai ligar no lado do outro diodo aqui, que também tem a faixinha, porque nessa hora que a corrente vai alimentar o relé, ela não vai conseguir passar por aqui. Ela vai vir aqui e vai encontrar esse caminho como aberto, porque a corrente não vai conseguir passar. Só que na hora que ele desliga, a corrente consegue circular no sentido contrário e a gente tem um curto-circuito do sinal que está sendo eliminado pelo relé. Dessa forma, a gente evita que esse sinal percorra retornando para o circuito do servo e levando a possível queima dos seus componentes. Então, esse é um diodo de proteção. Ele vai ligar onde? Ele vai ligar aqui e também aqui, tá? Eu vou fazer a soldagem desse componente agora.
Bom, essa é a ligação terminada. Os 2 diodos estão soldados ao circuito do servo e agora a gente pode realizar o teste. Agora eu vou ligar o receptor aqui na entrada do servo mecanismo. Bom, então aqui eu tenho meu rádio. Eu estou utilizando o canal 5, está ligado aqui o circuito no canal 5 do receptor. O canal 5 corresponde a essa chave aqui. E essa chave, uma vez acionada, vai acionar o relé que aqui se encontra. O circuitinho aqui do servo, os 2 diodos e o nosso relé, tudo sendo alimentado através desse ESC, que também tem um back que está levando a alimentação para o receptor. Quando eu aciono a chave, ouçam, está funcionando perfeitamente. A gente pode testar isso, inclusive, com o uso do multímetro. Meu multímetro está numa escala de medir resistência e quando eu toco as pontas de prova, eu tenho esse apito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou checar desse lado com esse. Eu não tenho nada. Desse lado com esse. Opa, eu tenho. Bom, e agora eu vou ligar. Quando eu ligo, eu não vou conseguir mais encontrar continuidade nesses 2 lados. Só nesse e nesse, ó. Tá vendo? Vejam que mudou. Deixou de haver continuidade nesse sentido aqui que tinha anteriormente. Deixa eu pegar uma chave de fenda aqui. Daqui para cá e agora a continuidade é daqui para cá.